Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Bom dia, boa tarde, quem for assistir essa live posteriormente. A live de hoje tem um tema: fé para persistir até conseguir, até a gente conseguir alcançar os nossos objetivos. Seja bem-vinda, Bárbara, seja bem-vinda, Thailin, e as pessoas que forem chegando. Que Deus possa abençoar essa live. Então, eu fiz essa live baseada num livro, Você Nasceu Rico, um livro que eu gosto muito de estudar, que é de Bob Proctor, escritor que gosta muito de falar sobre a lei da atração, né? Que Deus o tenha aí num bom lugar, que ele já está no mundo maior. E eu sou muito grato a ele por ele ter trazido esse conhecimento para nós. E um conhecimento muito importante. Então, eu vou começar aqui, como eu gosto de fazer as minhas lives, comentando livros, né? Livros que eu acho interessantes e que eu tento pregar o máximo, usar no máximo esse conteúdo e tentar passar o mais transparente possível para as pessoas, né? Que eu estou sentindo o efeito, né? Mudar a minha vida para melhor, por que não ajudar outras pessoas também a se sentirem melhor? Então, eu escolhi o capítulo 4 desse livro, que fala, que tem um título assim: Você, sua parte, Deus, a dele. Então, fala da fé, né, que é uma característica, né, uma capacidade que a gente tem, que Deus nos dá, mas a habilidade, quem tem que desenvolver somos nós, né? Então, Deus não dá nada já feito para a gente, Ele dá a capacidade, né? Todos nós temos a capacidade de desenvolver a nossa fé. Então, como é que, primeiramente, o que é fé, né? Então, cada um tem a sua visão do que é fé. Então, alguém pode dizer: fé é crer que vai dar certo alguma coisa, fé é crer em Deus, né? Então, existem vários tipos de fé para cada mentalidade, certo? Então, eu digo que fé é a pessoa ter a certeza que consegue realizar algo, né? Que a pessoa deseja. Então, ter fé religiosa também é ter fé em Deus, ter fé na espiritualidade, que ela existe de certeza, né? Então, fé não é só crer. Fé é ter a certeza sem nenhuma sombra de dúvida. Então, a gente vai comentando aqui, lendo e comentando a questão, ele vai falar muito de fé e nosso Mestre Jesus Cristo falou muito dessa questão da fé também. Então, a gente vai lendo aqui e vai comentando, certo? Então, você, sua parte, Deus a dele. Começa com uma simples frase dizendo assim: está acontecendo algo maravilhoso, que é de John Canary, mentor espiritual, mentor pessoal dele, né? Começa dizendo assim: quantas vezes você se deparou com o que parecia ser um problema insuperável e desejou silenciosamente poder se transformar em outra pessoa para resolver? Ou então você já se surpreendeu sonhando acordado, construindo imagens magníficas na tela da sua mente, desejando ter certa soma de dinheiro, esperando para viajar para algum lugar exótico, ou possivelmente torcendo para comprar o carro que você sempre quis? Quem nunca fez isso, né? Quem nunca sonhou, né? Então, não seria fantástico se houvesse alguma fórmula mágica que nos desse as coisas que queremos e nos permitisse viver de forma que escolhemos? Bem, existe.
Ele diz, e tem estado à sua volta desde o início dos tempos. Consequentemente, você poderá ter as coisas que quer. Há quem diga que não, né? Mas ele vai dizendo aqui por que dessas coisas, né? Todas elas, ele diz, e as terá se você apenas fizer das ideias que está escrita aqui nesse livro, né? Parte do seu modo de pensar e o modo de viver. Ele fala da questão do comportamento. Não é só pensamento, comportamento. A gente sabe que se algum desejo, alguma coisa passa por nossa cabeça, é porque Deus já está permitindo que você materialize isso. Então, não existe essa coisa que você quer, você deseja, e é impossível. Então, vai depender da mentalidade do indivíduo. Se ele acha que é impossível, então vai ser impossível. Então, ele sempre vai tentar assim, nos ajudar a raciocinar nessas questões da vida, né? Se existe alguma coisa impossível. Está falando dos desejos, né? Então, a gente sempre influencia, como eu sou um influencer, né? A gente sempre influencia para o bem. A gente querer sempre coisas para o bem. Essa ferramenta, pensamento, tem um poder fantástico, né? E, ao mesmo tempo, um poder que a gente precisa ter cuidado. Então, nem todo mundo compreende essa força poderosa. A maioria dos seres que estão, os espíritos que estão na Terra, não compreende essa questão, mas quanto mais a gente tiver noção disso, mais as coisas vão acontecendo na nossa vida. Quanto mais a gente respeitar as leis divinas, ele vai falar de leis divinas aqui, mais coisas boas vão acontecendo na nossa vida, porque somos nós mesmos que atraímos isso. Então ele diz aqui, seja cuidadoso com tudo, porque muitas das pessoas com quem você tentar dividir sua nova consciência simplesmente não estarão preparadas para isso. Como eu falei, a maioria de nós que estamos na Terra não está no nível de aceitar certos conhecimentos que ele expõe aqui nesse livro. Então, de fato, 9 entre 10 pessoas irão rir e dizer aos outros que você é estranho. No mínimo aqui a gente diz que é doido, né? Então, o senso comum diz que é doido. Quando a gente começa a falar em lei da atração, em poder do pensamento, a pessoa já julga logo. Então, quando dividir sua fórmula, você sua parte, Deus a dele. Jesus já falava isso lá há 2000 anos atrás. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Então é mais ou menos essa frase aí. Entenda que a grande maioria das pessoas com quem encontra todos os dias trata Deus como um atendente cósmico, que isso supostamente corre, busca e entrega, faz o que você pede, né? Esses indivíduos acreditam equivocadamente que só verbalizam certos pensamentos em suas mentes. Deus, por favor, me dê isso. Deus, por favor, me dê aquilo. Receberão o que pediram. Mas, infelizmente, essas pessoas não entendem a verdadeira natureza das orações e, o que é mais sério, eles nem sabem que não sabem. Então, existe uma coisa bem mais profunda, essa questão de pedir. Como disse Jesus, né? Deus já sabe o que a gente vai pedir antes de a gente pensar em pedir. Então, o que é que a gente orienta, né? O que é que a gente estuda para a gente fazer? É já agradecer pela coisa que a gente deseja. Ele vai falar aqui outras questões que eu vou falando também do conhecimento dos ensinamentos de Jesus Cristo. Ele sempre está falando algo que Jesus também falou lá atrás. E a gente vai
tentando compreender, aí 2000 anos depois a gente ainda está tentando aí compreender o que Jesus quis dizer. O potencial sempre está em todos os lugares. Entenda isso. Tudo que se vê neste universo físico, incluindo você, nada mais é do que a expressão de uma força infinita. Essa força está sempre fluindo dentro de você, através de você. Cientistas irão lhe dizer que tudo isso é energia. Você já deve ter ouvido falar, né? Tudo é energia. Nós somos energia. Eu optei por dizer, Bob Proctor, que tudo isso é espírito. Também a gente sabe que Deus é espírito. E nós, como criaturas dele, somos espíritos, porque somos a imagem e semelhança dele. Então, diz que tudo é espírito. Então, isso tudo aqui no plano físico é expressão, né? Nós somos instrumentos da expressão divina, da expressão de Deus. Então, você sua parte, Deus a dele. Por séculos tem existido um seleto grupo de pessoas que são pensadores reais, como diz, ou foi ele ou foi Napoleão Hill, nem todo mundo pensa. Geralmente a gente está vivendo no automático, não para refletir, não para meditar. Então a gente sempre está nessa correria. Esses indivíduos sabem que existe uma força que permeia, penetra e preenche os interespaços do cosmos. E que tudo o que você vê à sua volta é a expressão dessa força, que opera de uma maneira muito precisa, geralmente chamada lei. A gente sempre vai falar de lei. Em outras palavras, tudo vem de uma fonte, e a força dessa fonte flui e trabalha para e através do indivíduo, através de nós, que é você, que é eu, que sou eu. Isso significa que a imagem que tem formada somente pode vir até você, no plano físico da vida, nesse aqui, seus resultados de uma maneira, e essa maneira é pela lei e através da fé. Então, essas coisas aqui só são materializadas porque a lei permite, através da fé de alguém. Então, a gente consegue co-criar, né? A gente cria com o Criador. Essas questões, não existe nada fora de Deus. A gente não tem como criar alguma coisa sem Ele. Então, por isso que chama co-criação, com Deus. A religião mórmon tem um trecho na sua doutrina e obrigações contratuais que demonstra esse ponto extremamente bem. E, embora eu não seja mórmon, Bob Proctor, aprendi e amei esse texto, que é qual? Existe uma lei decretada irrevogavelmente no céu antes da fundação deste mundo, na qual todas as bênçãos são baseadas. E quando nós obtemos uma bênção de Deus, é porque se obedece àquela lei sobre a qual se baseia. Então, ele está falando que existe sempre leis que a gente deve respeitá-las. Se a gente não tem consciência disso, a gente está vivendo no automático. E aí vem aquelas perguntas, né? Por que eu estou sofrendo tanto? Por que tanta coisa ruim na minha vida? Se o indivíduo não para meditar, para fazer o mergulho interior, para se conhecer, não vai descobrir. Então, a gente tem que mergulhar dentro de nós mesmos, porque Deus está dentro de nós. Deus é sabedoria infinita. Sabe de tudo de nós, né? Então, se você acha que tem um problema difícil, impossível de resolver na sua vida, Deus sabe como resolver. Então, a orientação é
mergulhar dentro de si, sentir Deus, aquela voz da consciência, a voz entre aspas, né, que fala diante dos sentimentos e também diante das circunstâncias que acontecem na nossa vida. Então, quanto mais a gente medita, mais a gente aumenta esse contato com Deus, que Ele sempre esteve aqui, sempre esteve em tudo, e mais a gente percebe o apoio, né, da divino dele, da espiritualidade, que se expressa, né, é a expressão dele. Nós somos a expressão dele. Então, quanto mais você estuda essa escritura, mais você aprecia o quão perfeita ela é. Quanto mais você compreende sua veracidade, mais fácil será para você melhorar a qualidade de sua vida. Então, ele está falando da importância das leis, né, do conhecimento das leis divinas, das leis universais, leis de Deus. E agora eu vou contar a história de Clarence Smithson, que ele conta aqui, que ele conheceu alguns anos atrás, quando eu trabalhava em Chicago, Illinois. Me tornei muito amigo de Clarence Smithson. Clarence não é uma celebridade. Tenho certeza de que você nunca ouviu falar o nome dele antes. De fato, ele é muito modesto e discreto e se tivesse que entrar em uma sala lotada de pessoas, você provavelmente não notaria. Todavia, existe certo entusiasmo indefinido em Clarence Smithson, que fez com que ele seja um dos mais notáveis indivíduos que tive o prazer de conhecer. Na tentativa de identificar essa qualidade elusiva, cheguei às seguintes hipóteses. Clarence incorpora bem dentro de si o princípio em que está baseado este capítulo inteiro. A saber, se uma pessoa faz a sua parte e deixa Deus fazer a dele. Todas as coisas se tornam possíveis. Olha só, todas as coisas se tornam possíveis. Tenha fé que o que tiver que acontecer para atingir seus objetivos, realmente irá acontecer. E aí a gente faz a pergunta, será que a gente deixa Deus nos ajudar? Ou será que a gente quer fazer as coisas só? É muita prepotência nossa querer fazer as coisas sozinho, porque somos a inteligência limitada e Deus é a inteligência ilimitada. Então, por que não consultar essa inteligência ilimitada que está disponível para todos nós, né? Então, não existe essa coisa que Deus me abandonou ou Deus não gosta de mim porque eu sou um pecador, eu erro muito, né? Eu tenho pensamentos negativos. Então, Deus não leva essas coisas em consideração a respeito de quê? De esquecer suas criaturas. Não tem condição dele esquecer das suas criaturas, porque elas fazem parte dele. Então, nós somos um corpo só, nós somos Deus, né? E temos a nossa individualidade, mas a partir dele. Então, não tem como ele esquecer de nós, né? Então, se você ainda não tem uma fé, não tem a certeza que ele existe e está dentro de você, convido você a meditar, começar a silenciar, ter um período aí no seu dia de silêncio e começar a fazer essa viagem interior, essa busca interior que todos nós somos convidados, absolutamente todos nós somos convidados a fazer essa autobusca, esse autoconhecimento, esse autodesenvolvimento. Então, um dia pedi a Clarence para dividir comigo sua visão da fé. E mais especificamente, sua explicação de por que ele pessoalmente parece possuir em abundância esse atributo importante. Sendo verdadeiro, ele me explicou que não tinha desenvolvido nenhuma filosofia complexa a respeito desse assunto. Disse que tudo
o que acreditava sobre a fé poderia ser abreviado em uma simples definição. E foi essa definição que deu a força que ele necessitava para resistir a todos os testes e tribulações em sua própria vida. Ele disse: fé é a habilidade de ver o invisível e acreditar no inacreditável. E isso é o que possibilita aqueles que creem receber o que para as massas é impossível. Tem certas coisas que a gente acha que é impossível, né? Mas coisas simples, principalmente se outro ser humano conseguiu fazer, né? Por que principalmente se outro ser humano conseguiu fazer? Porque a gente faz coisas que sempre vai ter alguém que vai fazer uma coisa nova para a gente, para o mundo. Então, isso se chama evolução. É sempre ter coisas novas. Então, sempre está naquela criatividade constante, infinita. Sempre haverá coisas novas. Então, a gente diz que nunca não tem essa questão de impossível. Então, só se a pessoa tiver essa mentalidade. Então, vai ser impossível, porque a pessoa está vivendo essa realidade. Então, a gente hoje sabe, com os conhecimentos desses escritores, esses que têm experiência e tem autoridade, pode dizer isso, né? Que a gente tem a capacidade de reprogramar, de construir a nossa própria realidade. Então, se eu acho que uma coisa não é impossível, é real, então vai ser. Então, a gente tem, graças a Deus, essa capacidade de mudar a nossa realidade. Ele diz assim: eu fiquei apaixonado, Bob Proctor disse, né? Eu fiquei apaixonado por essa definição e tenho compartilhado com inúmeras pessoas desde que Clarence me transmitiu. Usando um vocabulário ligeiramente distinto, eu faria a seguinte observação: se você conseguir me mostrar uma pessoa que conquistou grandes realizações, posso lhe mostrar alguém que tem uma grande fé em sua habilidade divina de conseguir o que imaginava. Não tenho absolutamente nenhuma dúvida em minha mente de que a fé tem sido responsável por milagres através da história. Ela é o elo que faz a conexão entre você e Deus. E por isso, ela é a possessão intangível, que você não consegue enxergar, mas valiosa. Na verdade, ela é a pedra angular para tudo que quiser construir ou alcançar durante o curso de toda sua vida. Então, para alcançar alguma coisa que você deseja, mesmo que você não saiba que é essa força, tem que ter fé, que é a certeza que você chega onde você bem quiser, bem desejar. Então, hoje, relativamente poucas pessoas percebem quanto a fé que há em si mesmo, como eu falei agora, né? A gente chega lá, mas nem percebe que é fé, que a gente tinha certeza. Ele passa a vida todinha trabalhando ali para chegar num ponto e consegue chegar lá, seja lá quanto tempo durar. Então, para nós, para o espírito, não existe esse tempo cronológico que a gente conta, né? Dias, meses e anos. Então, para quem tem fé, não existe essa coisa de tempo. Então, é o foco ali naquela coisa, pode demorar dias, meses e anos, décadas, mas a pessoa tem o foco ali, tem a fé e consegue. Então, é aquela fé inabalável, né? A pessoa persistente. Persistente, ele consegue ali manter a constância. E é paciente, né? Então, em todas essas características, a fé. Hoje, relativamente poucas pessoas percebem quanto a fé que há em si mesma, né? Como eu disse, aquela parte de si que é espiritual
perfeita e que tem a ver com realização. Isso porque a maioria das pessoas parece nunca conceber a fé como sendo uma força criativa genuína. A verdade é que a fé não é apenas um poder autêntico, ela é o maior de todos os poderes que nós encontraremos. De fato, queria dizer que o que quer que você realize em sua vida estará diretamente ligado em proporção à intensidade e à persistência em sua fé. Então tem que ter a persistência. Quem tem fé tem certeza, tem persistência, tem paciência e respeita as leis, se for para uma coisa boa, né? Tem gente que tem fé em coisa ruim, infelizmente. Mas, como ele está falando de leis, né? Então, se a gente vai plantar uma árvore ruim, vai colher os frutos ruins, né? Como dizia Jesus Cristo, nosso querido mestre. E aqui ele fala da historinha que todos nós conhecemos, todo mundo conhece, que é a história de Davi e Golias. Considere, por exemplo, a história bíblica de Davi e Golias, a qual certamente deveria ser classificada como um dos maiores testemunhos de fé já escritos. Como você deve lembrar, Golias, o gigante de Gate, adentrou-se em um campo israelita, vangloriando-se pomposamente e provocando os israelitas para escolher um homem para lutar com ele. O povo naturalmente estava apavorado e, sem dúvida, ninguém deu um passo à frente para aceitar o desafio. Algum tempo depois, quando Golias retornou para reiterar seu desafio, Davi, um jovem, de tanto ouvir o indesejável gigante se vangloriar, deu um passo para a frente para demonstrar coragem, aceitando assim o desafio. Finalmente, depois de tudo acertado com os chefes da tribo pela honra de enfrentar o tão temido guerreiro, Golias, em uma batalha. Estava claro que o jovem, com grande coragem, iria adiante na defesa de seu povo. Os chefes da tribo insistiram, porém, que Davi se vestisse com a armadura pesada para sua proteção. Eles também deram a ele uma espada para derrotar seu poderoso adversário. Mas quem disse que Davi quis isso tudo? Mas Davi disse: eu não estou acostumado com essas coisas e não posso lutar com essas armas. Então ele tirou toda a armadura e foi lutar sem nenhuma arma. Eu tenho outras armas para lutar com o gigante. Então ele tirou toda a armadura, ficou apenas com um estilingue, né? Que aqui na nossa terra a gente chama de balinheira, né? E algumas pedras que havia recolhido à beira de um córrego. Quando o guerreiro gigante dos palestinos, protegido de uma armadura dos pés à cabeça, apareceu com poderosas armas e um forte escudeiro, viu o jovem israelita desarmado e desprotegido se aproximando. Ficou enfurecido, disse para Davi: venha até mim e eu darei sua carne para as aves no ar e para os animais do campo. O jovem Davi, porém, não se intimidou e respondeu ao gigante Golias: você vem até mim com sua espada, sua lança e seu escudo, mas eu vou até você em nome do Senhor, dos anfitriões, o Deus do exército de Israel, a quem você desafiou. Nesse dia, o Senhor entrega você em minhas mãos. Enquanto o gigante Golias concentrava-se nos objetos físicos, com sua armadura, sua espada e o escudo, Davi se posicionou unicamente com seu Deus. Resultado: o jovem pastor israelita
derrotou seu oponente mais poderoso para apenas com uma pedra do seu estilingue. Davi golpeou Golias e o gigante caiu sem vida no chão, como todo mundo sabe. Ao aceitar o princípio você sua parte, Deus a dele, e acreditando que o que deve acontecer para você alcançar seus ideais irá acontecer. Você também irá atingir com sucesso o gigante da sua vida. O que são os gigantes? Né? As dificuldades, né? Os problemas. Você irá testemunhar a manifestação física de sua imagem no momento apropriado. Tudo tem seu tempo. Observe que o problema que encontramos em não alcançar o que desejávamos não foi por falta de capacidade de fazer. Deus dá capacidade, todos nós. Mas por falta de fé implícita no princípio de você, sua parte, Deus a dele. Ele sempre está repetindo isso porque ele sabe que a gente tem uma prepotência e acha que faz as coisas sozinho. Então não existe essa coisa de fazer. Mesmo que você diga, foi eu que fiz, foi eu que descobri a cura dessa doença, foi eu que inventei isso, tem a mão de Deus sempre. Né? A gente não faz nada só. O qual nos fala que o que for necessário para alcançar nosso objetivo irá certamente acontecer. Mas lógico que também nós temos o nosso método, do nosso esforço, do nosso estudo, do nosso trabalho, mas a gente não faz nada sem ele. Então, a gente costuma dizer, né? Colocando Deus na frente, todo problema tem solução. Não acreditamos que podemos abrir facilmente o grande reservatório espiritual que se encontra dentro de nós para sintonizarmos com o divino, como eu falei, da meditação, que é esse mergulho que a gente faz dentro de nós mesmos, a nossa essência, sentir realmente o que somos de verdade e sentir Deus, que é mais importante para a gente viver com mais sabedoria, com mais segurança, se sentir amado e amar cada vez mais. Com a fonte universal que fornece tudo. Deixa eu só tomar um pouco d'água aqui. Fonte universal que fornece tudo, ou como queira chamar, esse poder que sustenta cada um de nós. Contudo, se você falhar ao fazer essa conexão com sua própria mente, ou se lhe falta a fé divina e segura no onipotente, que é Deus, você nunca será o que quer ser e não terá o que deseja ter por direito. Então ele está dizendo que não tem como você conseguir, seja lá o que for, sem Deus. Né? Todas as suas orações retornarão a você sem resposta. E aqui é a visão dele. Então eu tenho a visão mais espiritualista, né? Eu sigo o espiritismo e essa minha mentalidade que eles dizem, os espíritos, que toda oração ela é recebida, mas a gente nem sempre vai aceitar a resposta por nossa ignorância. Às vezes vem uma resposta que a gente não quer aceitar, a gente quer tentar ali driblar, né, as leis divinas, mas não tem como. E se a gente infringir as leis, a gente vai ter que reaver isso. Por isso que a gente sofre tanto. Tem tantas coisas que acontece na vida da gente que a gente fica sem entender. Né? Certas coisas difíceis, mas fomos nós que, por ignorância ali, obstinação nas coisas ruins, né, negativas, a gente vai sofrendo aí as consequências. Então, enquanto a gente
alinhar a nossa mente, o nosso coração com a mente e o coração divino de Deus, a gente vai ficar sofrendo. Então, a gente pode sim plantar coisas boas, colher coisas boas, de direito. Então, ele está dizendo isso aqui. Se você está tentando fazer as coisas sem ver esse lado divino, então você vai ficar sempre naquele ciclo de sofrimento. Por quê? Existe a lei de causa e efeito. Então, como diz Thomas Troward, né? A ordem é causa e efeito, não efeito e causa. A causa vem do espírito. Nós somos espíritos. E o efeito é esse mundo físico aqui. Então, até o nosso corpo é um efeito. Nós não somos um corpo, somos um espírito. Deus é espírito. Então, Deus é a causa primária, né? Como diz os espíritos. Então, não tem como fugir da causa. Então, tudo começa em Deus. E como a gente quer alguma coisa, tudo parte de nós, aqui de dentro, e retorna a nós. Não tem como você não ter participação nem Deus. Né? A gente tudo faz com Deus. Não tem como fazer nada sem Deus. E não adianta você dizer que as coisas vêm de fora, que aquela falta de senso de autorresponsabilidade, né? Que a pessoa fecha ali uma capa de vítima, que tudo é contra mim, o mundo está contra mim, mas tudo foi você mesmo que plantou. Então, a gente tem essa liberdade, né? O livre-arbítrio de plantar o que a gente bem entender. Mas para colher, a gente vai ter que colher aquilo que a gente plantou. Por ignorância, a gente está colhendo aí alguns frutos perturbadores, mas a gente está tendo a oportunidade de estar tendo conhecimento para plantar coisas boas, para chegar um momento da nossa vida que a gente só vai ficar colhendo coisas boas. Então, isso é uma coisa bem racional, qualquer um pode raciocinar a respeito disso. Infelizmente, nem todos nós estamos no nível de compreender isso, né? Podemos até compreender o conhecimento, mas a sabedoria que realmente está ali instalado essa experiência, né? A gente tem que ter experiência com isso para realmente compreender de verdade. Tem muita gente que nem acredita, né, em leis divinas. Então, esse conhecimento aí está no mundo para a gente absorver. Todas as suas orações retornarão a você sem resposta, como ele disse. Seus melhores esforços não terão frutos e suas atitudes negativas bloquearão. Olha só como isso é importante. Suas atitudes negativas bloquearão a realização de seus objetivos. Então, quem fala um pouco disso até mecânica quântica, né? Quem fala disso é Hélio Couto, da questão do efeito Zenon. O efeito Zenon acontece como? Quando a gente quer uma coisa e está ansiosamente querendo que aquela coisa venha no tempo que a gente quer. Então, a gente não quer esperar, então fica a ansiedade. Então, ele explica que o átomo tem os elétrons, né? Como tudo aqui é feito de átomo, no mundo físico, tem os elétrons dentro dele, que fica vibrando. Então, se a gente ficar observando demais os elétrons, ele para a sua vibração, ele vai diminuindo. Então, se a gente não dá atenção, ele continua a vibrar numa frequência alta. Então, se a gente ficar olhando de novo, ele diminui. Então, isso atrapalha o mecanismo do universo, se a gente ficar insistindo ali, de querer por querer aquela coisa naquela hora. Então, por isso que certas coisas que a gente deseja não chegam na hora que a gente quer. Então, tem aquela dito popular, né? Quando menos espera, a coisa chega.
Então, quando menos espera, você não está esperando, chega ali a coisa de surpresa, não é? Mas se a gente raciocinar, não é melhor a gente ter uma surpresa? Não é bom receber uma surpresa boa que a gente estava esperando lá atrás, ou se não, nem esperava. Às vezes a gente planta uma coisa que nem sabe que plantou e colhe essa coisa. Às vezes acontece uma coisa boa na nossa vida, né? Quem nunca recebeu uma coisa boa? Então, a gente planta lá atrás e esquece, né? Então, ele fala desse desapego. E o efeito dizer não é quando a gente está apegado ali àquela coisa, querendo porque quer naquela hora. Então, para a gente ter cuidado com isso, que a gente quer, deseja uma coisa, mas acaba atrapalhando ali o mecanismo do universo. Então, vamos ter essa consciência. Eu sei que é difícil, a gente às vezes até necessita de uma coisa ali, mas ainda não é o tempo. O que ensina muito a gente também é plantar. Você plantar uma semente ali, você regar ali aquela semente, tem que esperar ela brotar ali. Você não vai ficar ali cavando ali para saber se a plantinha ali, a mudinha tá saindo. Então, é mais ou menos isso. É como você quisesse plantar aquela semente naquela mesma hora, regar ali. Daqui a alguns minutinhos você já escavacar ali para saber se tem alguma coisa ali já. Então, não é assim que funciona a natureza, né? Então, essas leis estão para tudo. Então, é o mesmo mecanismo, se a gente analisar. Uma mente saturada que teve um fracasso ou a imagem de resultados indesejáveis não pode realizar, criar ou produzir alguma coisa de valor. Olha só o que ele diz. Então, vai das nossas crenças. Às vezes a pessoa está preocupada ali com conta, né? Quer ganhar, quer pagar as contas, mas está focado nas contas. Então, vai aparecer mais o quê? Contas. Então, a gente tem que focar no que resolve o problema, na solução. Que, nesse caso, a gente tem que focar no dinheiro e não nas contas. Então, isso é uma coisa bem razoável para a gente pensar, raciocinar, né? Então, assim como uma pedra não pode violar a lei da gravidade e voar no ar para cima, você precisa perceber que o Criador não altera a lei da gravidade para que uma pessoa caminhe no teto da casa, mesmo que a pessoa faça isso inconscientemente. De uma forma similar, o princípio criativo da lei da realização não pode ser violado sem impunidade. Olha só, falando, né? Quando a gente infringe as leis, a gente tem uma certa punição para aprender a usar aquelas leis. Então, é como a gente colocar ali o dedo na tomada. Não é só porque você não acredita que vai dar choque, porque não vai deixar de dar choque. Então, está passando corrente ali. E a pessoa que já tem experiência provavelmente já levou um choque. Então, diz, né? Não toque nessa tomada porque você vai levar um choque. E a pessoa diz, não, eu não acredito nisso não. Aí vai lá e pum, toma um choque, aprende, né? A punição é a dor, né? Mas a pessoa aprende. Então, a gente é mais ou menos essa pessoa teimosa, né? Que gosta ali de meter a mão na tomada. Mas tudo é experiência. Não se sinta culpado por ser uma pessoa teimosa. Todo ser humano é teimoso, né? Ele diz aqui, consequentemente, você conseguirá o que deseja e será o que há muito tempo quer ser. Somente quando se tornar obediente a essa implacável lei da vida. Então a gente tem que saber obedecer às leis, não tem para onde correr. Para recapitular, o primeiro passo, isso aqui é bem interessante. O primeiro passo no processo criativo é relaxar e olhar para si mesmo como se já possuísse o que de bom você deseja, criar uma imagem mental. O segundo passo é você, sua parte, Deus, a dele. Então, esse ensinamento
como muitos escritores falam, remete ao ensinamento de Jesus. Marcos 11, capítulo 11, versículo 24. Depois, se vocês quiserem olhar. Diz assim: tudo que vocês quiserem, crendo que já receberam, com M, já receberam aqui, assim sucederá. Tudo que vocês quiserem, crendo que já receberam, assim sucederá. Por exemplo, esse livro aqui. Eu não tenho, vamos dizer que eu não tenho esse livro aqui, certo? Então, eu vou criar uma imagem na minha mente, como se esse livro estivesse aqui na minha mão agora, eu pegando ele, como se estivesse aqui. Então, nosso subconsciente, ele não sabe distinguir se esse livro aqui está no plano físico ou no plano espiritual. Para ele é a mesma coisa. Então, o que é que vai acontecer? Quando eu fizer isso, sentir que esse livro está aqui, certo? Vai surgir uma oportunidade para que eu possa trabalhar ou não sei, chegar lá a adquirir esse livro. Por que eu digo isso? Porque alguém pode me dar de presente também, eu não preciso nem trabalhar. Né? De repente, alguém me dá de presente esse livro. Então, esse é o processo criativo, que é muito difícil da gente entender. Né? É difícil de projetar coisas abstratas. Né? A gente quer uma coisa concreta. Então, vai ficar brigando, a nossa mente vai ficar brigando, porque não existe esse livro fisicamente, né? Como eu estivesse aqui com ele aqui, mas o nosso subconsciente não sabe que ele está aqui. Então, é plantada uma semente espiritual quando a gente está pensando com emoção. A gente tem a certeza, como Jesus disse, crendo que já receberam, eu já recebi esse livro está na minha mão. A gente tem que dizer isso para si mesmo. Por isso que tem as afirmações positivas. Então, o que é que vai acontecer? Você está plantando uma semente ali espiritual, a lei da atração vai fazer com que chegue uma oportunidade até o livro físico chegar na minha mão. Não é uma mágica, não vai materializar aqui do nada esse livro, mas vai vir uma oportunidade. Então, já aconteceu várias vezes comigo. Eu gosto de estudar ciências mentais, eu me considero um cientista mental porque eu gosto de estudar essas questões. Então, eu já falei até, tem uma live, acho que é a live 4, vocês procurar no canal no YouTube, que diz assim, fala sobre a lei da atração. Então tem algumas histórias lá reais que aconteceu comigo. Então esse é o processo. Pensar com o sentimento que a coisa já está aqui. Então, não ter dúvida, ter fé que a coisa já está aqui. Eu sei que isso é muito difícil fazer, mas esse é o processo da criação, da cocriação de tudo aqui no plano físico. Não tem para onde fugir. Então, o livro que você pegar aí para ler, vídeo, filme, se falar de cocriação, vai ser esse processo. Pensar com a emoção, vai plantar uma semente espiritual, a lei da atração vai trazer uma oportunidade para você e finalmente você materializar aquilo para você. Então é como você plantar uma semente aqui no plano físico, vai vir, a lei da atração vai atrair aqueles nutrientes para que a planta ali, aquela semente ali brote, um brotinho ali, vá crescendo a planta e dá o fruto a você. Então é esse o processo co-criativo. Então a gente não enxerga a lei da atração, não tem como você enxergar embaixo ali da terra, né? Como é que aquela semente ali está brotando. Então é mais ou menos isso. Esse é o processo co-criativo.
Porque como Hélio Couto diz, né, se você quer um carro, você tem que ter certeza que o carro está na sua garagem, mas nunca vá na garagem. Porque se você for na garagem, você está com dúvida. É como se você tivesse, por exemplo, a geladeira da sua casa. Você não fica com dúvida que a geladeira está na sua casa, está na cozinha. Você não precisa olhar que a geladeira está na cozinha. Ela está lá na cozinha. Então, o carro é do mesmo jeito, como a sua geladeira. Está lá. Então, você tem que ter essa certeza, quando você lembrar, que o carro está lá, ou qualquer coisa que você deseja. A coisa está lá, certo? No lugar. Vai vir uma oportunidade. Não tem, segundo Bob Proctor, não tem como saber, pelo menos até hoje, quanto tempo de germinação dura uma semente, para germinar o que a gente deseja, para trazer. Então, não tem como saber esse período. Vai demorar tantos dias, não tem como saber. Então, a fé é como você estivesse ali aguando a semente. A fé, ter certeza, sentir com emoção, ver a imagem das coisas, tenta sentir cheiros, tenta tocar em alguma coisa que remete isso. Então, é mais ou menos assim, processo co-criativo. Né? Então, continuando, trabalhar com o Espírito nos ajudará a centrar na verdade de que os Espíritos estão em todos os lugares, todo o tempo. Sendo assim, acredito que você possui a habilidade divina de captar pensamentos positivos em todo o tempo que deseja e em qualquer momento que escolher. Então, não tem esse momento para você fazer essa mentalização. Né? Assim, mas tem para a questão de reprogramação do subconsciente. Como dizem os estudiosos, os cientistas, que antes de dormir e quando a gente acorda, o nosso cérebro está vibrando na frequência teta, que é mais fácil de você fazer autossugestões para o seu subconsciente. Isso é estudado até por Bruce Lincoln, que ele estuda a questão das crianças, né? Por que até 7 anos as crianças são mais propícias a aprender coisas mais rápido? Então, são programadas. Por quê? A frequência dela tá indo ali, começa em delta, né? Até de 0 a 2 anos, de 2 a 6 anos, vai subindo para teta, né? Que ainda é uma questão, é como se o seu subconsciente tivesse aberto. Então, a gente tem que ter cuidado porque essa questão de programação mental. Então, e nunca é tarde, como ele diz aqui, não tem, assim, você tiver em qualquer lugar, em qualquer tempo, tiver às vezes uma decepção, você faz aquela autossugestão positiva, né? Eu sou próspero, eu sou feliz, eu sou saudável. Diz mentalmente, sim, sentindo, né? Onde você estiver. Que acontece situações que a gente às vezes acha desagradável, mas não mergulhar, não deixar essa situação desagradável tomar conta da sua mente, do seu coração. Jogar ao contrário. Fazer as sugestões positivas. Então, além disso, uma vez que se torna consciente de sua afinidade com o poder da criação, e que, na verdade, é uma criança em espírito, ele diz, né? Você possivelmente não pode ser outra coisa a não ser positivo, vigoroso, brilhante e autoconfiante em suas transações com o mundo. Um vitorioso sobre aquelas forças que vão tentar puxá-lo para baixo ou impedir de seguir. Uma vez que isso aconteça, todas as forças do universo irão se unir para ajudá-lo a alcançar seu objetivo e concretizar a imagem que criou. Finalmente, ganhando compreensão de que você é a imagem do Criador do universo. Como Jesus Cristo disse, nós somos a imagem e semelhança dele. E é parte viva do Espírito Eterno. Transformará definitivamente os resultados que está obtendo dia a dia em sua vida. Outra coisa que você deve saber
a respeito do Espírito é que ele é um poder que permanentemente flui através de você e dentro de você. Também chamamos esse poder de pensamento. Quando o Espírito ou o pensamento flui, você escolhe uma imagem e forma junto com ele. A cocriação. Experimente você mesmo. Sente-se, relaxe e passe a ser plenamente consciente desta grande capacidade criadora. Você pode formar uma imagem após a outra em sua mente, imagem de coisas que já existem fisicamente, como o seu carro, sua casa, ou visualizar as coisas que ainda não existem fisicamente, como seus objetivos de curto, médio e longo prazo. É muito importante compreender que, embora o Espírito seja a verdadeira essência de você mesmo, ele nunca tomará forma ou se tornará uma imagem sem a sua colaboração. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, aquelas pessoas que se acomodam e não fazem nada dizendo, Deus me ajudará. Essa é a fé cega, né? Estão apenas enganando a si próprias. Porque, na verdade, Deus somente ajuda aqueles que primeiro ajudam a si mesmos. Portanto, você sempre precisa fazer sua parte para começar o processo criativo e colocá-lo em movimento. Sempre que criar uma imagem, você deve saber em seu coração que essa imagem se materializará. Deve começar a ver Deus como uma grande fonte invisível que habita em cada célula de seu ser. No momento que forma a imagem em sua frente, Deus começará a trabalhar em sua perfeita maneira de agir e colocar você em uma vibração completamente nova, levando a sentir diferente, sentir-se diferente. Por isso, lembre-se sempre de que esse novo sentimento que lhe sobrevém é realmente Deus trabalhando. Quando disser que se sente entusiasmado, lembre-se que a palavra entusiasmado, olha como isso é interessante, provém do grego entheos, que significa em Deus. Então, quando a gente estiver entusiasmado, significa dizer que nós estamos sentindo Deus. É a força da alegria, a força criativa. Sua atitude entusiasmada vai aos poucos causar mudanças sucessivas em suas ações. E você começará a se comportar diferentemente. Além disso, por causa dessa nova vibração, você também vai atrair as pessoas com uma maneira de pensar igual à sua. Coisas estranhas, maravilhosas, vão começar a acontecer. Com certa regularidade, que você não saberá como explicar e nem mesmo como conseguirá entender. Nem mesmo conseguirá entender o que está acontecendo. Então, nem mesmo tente. Apenas compreenda que é a maneira de Deus ou a maneira da força criativa e aceite as coisas boas assim como elas chegam. Ao mesmo tempo, espere por mais coisas boas no futuro. Os céticos irão dizer que é apenas sorte e que você deve parar com isso. Mas, enquanto mantiver viva sua mente a imagem do bem que você deseja, você sempre será recompensado. Apenas tenha fé que o que você precisa, o que precisa acontecer, deve acontecer no momento certo e irá acontecer. Lembre sempre que a imagem que você mantém firme no seu coração ou em seu subconsciente está sendo impressa pelo Espírito. E o Espírito tem a habilidade de converter seu sonho do presente em sua realização no futuro. E Jesus disse, crendo que já receberam, assim sucederá futuramente. Mas a gente, quando fala em futuro, né, a gente não sabe se é daqui a algumas horas, se é daqui a alguns dias, meses, anos, décadas, não sabe. Não existe essa questão de tempo. Então, superficialmente,
poderá aparecer de tempos em tempos que as coisas não estão indo bem, tão bem. E você poderá começar a se preocupar porque não está indo na direção certa. Mas deixe-me garantir a você que isso não tem importância desde que você mantenha plantada firmemente a imagem do que deseja em sua mente subconsciente. Porque se você fizer isso, continuará indo na única direção que pode ir para conseguir chegar aonde quer. E aqui eu faço um breve comentário do ensinamento de Thomas Troward, do livro O Poder Oculto. Essa questão das circunstâncias, né? Que a gente costuma ser escravo. A espiritualidade mesmo diz, né? Para a gente não ser escravo das condições externas, das condições físicas. Você está indo mal, né? A pessoa está ali na pindaíba, né? Quem nunca viveu assim, né? Então, as coisas estão difíceis e a pessoa acha que sempre vai ser difícil, aquela coisa. Aí diz, mas faz anos que eu estou assim e nunca mudou. Então, o ensinamento aqui de Thomas Troward, que eu vou dividir com vocês, ele diz assim: como posso pensar diferente das circunstâncias? Como é difícil pensar diferente. Por exemplo, você está ali passando por um problema financeiro e você mentalizar que você é rico. Então, vai ficar ali um conflito, né? Você não tem a riqueza, não tem o dinheiro ali. Mas aqui dentro tem. Então, a gente tem que focar aqui dentro. Olha o que ele diz. Certamente você não precisa dizer que as circunstâncias no momento atual são o que não são. Dizer isso seria falso, né? Então, é real. Né? O status quo está ali. A gente está numa situação difícil. Mas o que se quer é não pensar do ponto de vista das circunstâncias. Pense no ponto de vista interior, onde não há circunstâncias. E de onde você pode ditar quais circunstâncias devem ser. Então é aqui. E então deixe que as circunstâncias cuidem de si mesmo. Deixe que Deus faça parte dele. Deixe que a lei da atração faça parte dela. Não se envolver. Deixar a coisa acontecer. Então aqui dentro é que a gente tem que focar e não fora. Fora é o efeito. A causa é aqui. Então se o efeito está de escassez, é porque a escassez está aqui dentro. Então se aqui está a abundância será fora, né? Causa e efeito. Portanto, pense em vida, iluminação, harmonia, prosperidade, felicidade. Pense nas coisas e não nesta ou naquela condição delas. E então, por meio da operação segura da lei universal, essas coisas assumirão as formas mais adequadas ao seu caso particular e entrarão em sua vida como forças ativas e vivas, que nunca se afastarão de você, porque você sabe que elas são parte integrante de seu próprio ser. Então não tem como você deixar de ser o que é. Nós somos seres divinos, somos seres que merecem viver na prosperidade, de coisas boas, na abundância de coisas boas, porque Deus é isso. Então, nós temos esse direito de reivindicar nossas capacidades, nossas qualidades, nossa herança divina. Então, nunca se esqueça, não acredite em si próprio, a parte de você que Deus criou à sua imagem, certo? Somente quando se sentir particularmente entusiasmado ou quando alguma coisa boa acontecer. Diz aqui para você não ter só fé, dizer que tem fé só quando as coisas estão bem. Então, nunca é adequado ter fé esporadicamente. Ficar entusiasmado com as expectativas de alguém e colocar abaixo todo o seu reino mental não servirá para nada, manter-se caindo de novo e de novo, como um sapo tentando sair de um poço e se sentindo mais fraco e desencorajado após cada queda. Qualquer pessoa que colocar em ação um processo como esse
está deixando ir embora sua imagem de prosperidade e usando seus poderes de criação. Ao contrário, para construir imagens de pobreza. Então, isso remete a mim mesmo, quando eu conheci O Segredo, né, lá por volta de 2006, de Rhonda Byrne, né? Inclusive, Bob Proctor participou desse documentário, tem um livro também. Então, eu fiquei entusiasmado como eu comecei a ter contato com essa questão de lei da atração. E sentia que essa coisa realmente vivia, mas como eu era muito adolescente, ainda muito jovem, né? Então, eu não conseguia materializar ali naquele momento, por ignorância. Ainda estou lutando isso, mas hoje eu tenho mais consciência dessa questão de materialização. Já materializei muitas coisas que eu queria. Então, hoje eu tenho a plena certeza que isso existe, isso é real. Mas naquele tempo eu ficava, né? Eu passava um tempo ali acreditando, fazia as afirmações, mentalizações e depois, passava algum tempinho sem paciência, ficava triste. Então, era como esse exemplo aqui, né? Uma hora eu estava lá em cima, entusiasmado, outra hora eu estava lá embaixo, na tristeza. Então, ficava nesse zigue-zague, né? Então, para a gente sempre estar mantendo ali, e a cada experiência que a gente vai conseguindo, a gente vai fortalecendo nossa fé. Então, é uma coisa que a gente desenvolve com o tempo. Então, como já dissemos, Deus sendo um Deus justo, sempre trabalhará para trazer seus objetivos, mas sempre tenha em mente que são seus pensamentos e imagens mais profundas o que você está pedindo. E não as palavras que mantém somente em seus lábios. Contudo, transforme em ato no começo e ao final de cada dia verbalizar uma declaração de fé em si próprio, criando a imagem de Deus e no poder de Deus, ou como você escolher chamar. Guarde essa fé zelosamente como se fosse sua posse mais preciosa e assegure-se de que nunca seja posta em risco por pensamentos fracos, desoladores e negativos. Dúvidas, medo, pessimismo e pensamentos negativos envenenam a verdadeira fonte de vida. Eles roubam a energia, entusiasmo, ambição, esperança, fé e tudo mais que faz a vida ter propósito, ser alegre e criativa a vida, né? Somente deve manter conscientemente os aliados mentais de sua aspiração e esses atributos lhe ajudarão na realização de seus objetivos. Quando estiver firmemente arraigado na fé, os pensamentos negativos não terão efeito sobre você, porque eles não estarão em uma vibração harmoniosa com sua nova imagem. Você estará mentalmente forte pelo conhecimento consciente do poder de Deus em seu interior. Então, depois que a gente chega naquele patamar, esses pensamentozinhos fracos, negativos, não vão mais alcançar a nossa vibração. Então, a gente está aqui no alto, né, desenvolvendo a fé a partir da meditação, da reflexão, das circunstâncias, dos problemas que a gente vai superando e a gente vai aumentando o nosso nível, nosso poder mental. Então, para finalizar, eu vou ler aqui o último item que diz assim: quando os tempos ficam difíceis. Diz assim: quando as coisas se tornam difíceis, você insistirá ainda mais. Como o Dr. Robert Schuller disse, tempos difíceis nunca duram. As pessoas persistentes, sim. Então, se você perceber que sua fé está escapando, ou se perceber que essa grande potência do motor, com o qual pode realizar tantas coisas maravilhosas, está ficando fraca, você pode fazer alguma coisa a respeito. O exercício a seguir funcionou para mim por muitos anos e sei que irá funcionar com você. É possível construir grandes reservas de poder mental empregando diariamente uma simples técnica autossugestiva para aquisição e reforço do maior e mais necessário de todos os atributos humanos, a fé. Ele fez aqui um exercício autossugestivo que
eu vou fazer aqui, eu vou ler, certo? E vou deixar escrito aqui na descrição do YouTube, do vídeo do YouTube, e aqui na legenda do Instagram, né? Porque a descrição aqui do Instagram, geralmente o pessoal chama de legenda. Note que quando estiver oferecendo para si esse tratamento mental, você deve sempre estar sozinho e falar alto, em tom de voz decidido e firme. Verbalize o que estiver falando como se estivesse falando com outra pessoa a quem deseja impressionar. Quando falar, comece com o seu próprio nome e continue como segue. Eu vou aqui falar meu nome, certo? Mas quando eu colocar aqui na legenda e na descrição, você fala com o seu nome, certo? E vai afirmando aí com convicção. Você vai ver como essa afirmação, a sugestão é forte, certo? Então vamos lá. Diz seu nome, né? No caso é Marley, né? Marley, você é filho de Deus. E sendo filho de Deus, não foi criado para a fraqueza e a vida negativa que está levando. Deus o fez para o sucesso e não para o fracasso. Deus nunca fez ninguém para fracassar. Você está pervertendo o grande propósito de sua existência, levando-o a aceitar essas miseráveis dúvidas de si mesmo. Da sua capacidade de ser o que deseja com todo o seu coração. Você deveria estar envergonhado de sair com seus semelhantes com uma cara triste, abatida e deprimida, como se fosse vítima ou um inadaptado social, que não possui nenhum poder para criar a sua realidade. Como se não tivesse a capacidade de fazer o que o Criador lhe enviou aqui para fazer. Você foi feito para expressar o que deseja profundamente expressar. Por que não realizar isso? Por que não levantar e caminhar como um conquistador, como Davi, que aniquilou Golias? E aqui eu colocaria o nome Davi, que venceu Golias, né? E não aniquilou. Em vez de dar espaço para o desânimo, dúvidas e permanecer como um fracassado, a imagem da perfeição, a imagem de seu Criador está dentro de você. Você deve trazê-la para o centro dos seus pensamentos conscientes e expressá-la para o mundo. Não desonre seu Criador violando essa imagem, mas seja tudo o que Deus lhe proporcionou, o único, o magnífico sucesso. Então, vou deixar para quem quiser fazer essa autossugestão positiva, para a gente animar aí, ter mais entusiasmo. Existe uma tremenda força de realização, uma reconstrução e fortalecimento do poder de afirmação da confiança no Criador e de que você foi criado à sua imagem. Isso não é egoísmo, não é glorificação da caricatura do homem ou da mulher que tem pensamentos ou vive de maneira equivocada. Isso é a simples afirmação de afinidade com Deus. E para finalizar, fala, não force para isso acontecer. Como eu falei ali do efeito Zenão, né? Quem está forçando ali para as coisas acontecerem. Não deve ter nenhuma força associada com a manifestação de sua imagem, porque a força é negativa. Tentando fazer tudo do seu jeito, forçando as coisas a acontecer, não é necessariamente a maneira de Deus. Contudo, aprenda a seguir a voz silenciosa, que fala através de sentimentos em vez de palavras. Siga o que você escuta de dentro, a intuição, em vez de ouvir o que os outros dizem para fazer. Fique atento, porque essa voz silenciosa constantemente lhe diz para fazer coisas que vão ao contrário de como muitos levam suas vidas, mas não fique excessivamente preocupado a respeito disso.
Muitos dos grandes líderes mundiais foram considerados obstinados pelos seus seguidores simplesmente por escolherem marchar com uma batida de tambor diferente. Esses indivíduos seguiram a voz silenciosa em vez de fazer coisas que eram consideradas adequadas em seu tempo. Deixe sua imagem mergulhar fundo em sua mente, no tesouro de seu subconsciente. Fique emocionalmente totalmente envolvido com sua imagem, porque fazendo assim você fará a sua parte, deixando que Deus faça a dele. Entenda que por mais que você hesite em seguir adiante da sua maneira, no minuto que reconhecer esse equívoco reafirmar a imagem, o Espírito irá recomeçar no mesmo ponto onde você decidiu tomar o controle. Então, instantaneamente, você voltará para a vibração certa e para o caminho correto que levará ao êxito em sua vida. Siga as instruções a seguir ao pé da letra. Primeiro princípio, relaxe e veja a si mesmo como se já possuísse o que deseja. Segundo princípio, você sua parte, Deus a dele. Então eu finalizo a nossa fala de hoje com esse ensinamento, certo? Que nada mais é do que Jesus nos disse lá atrás, há 2000 anos atrás. Faça a tua parte, que o céu te ajudará. Então, e a questão, tudo que vocês pedirem, crendo que já receberam, assim sucederá. Então, a gente tem que sempre focar em nós mesmos. A gente vai falar aqui no finalzinho da crítica, né? Que a gente tem muito medo de crítica. O que as outras pessoas vão achar. Então, quanto mais a gente mergulhar aqui dentro, quanto mais a gente tiver confiança em Deus, menos a gente vai olhar para fora, menos a gente vai ligar para a crítica que não tem nada a ver. A gente toma a satisfação aqui com Deus e não com os outros. Nossa vida é aqui, é nossa vida, é a vida de Deus e não dos outros. Não devemos satisfação externa e a gente tem que cuidar, focar em nós, no mundo das causas, se a gente quiser ter efeitos positivos. Então, fica a nossa reflexão, tá certo? Vamos fazer aqui a nossa meditação da persistência infinita, certo? Então, se quiser sentar de maneira confortável, ajeitar a coluna, tá certo? Eu gosto de botar uma almofada aqui para ficar o mais reto possível, para a gente ficar com a coluna confortável e alinhar os nossos centros de força, certo? Então vamos respirar, só vou tomar um pouco de água. Então vamos respirar tranquilamente, certo? Se o vídeo aqui acabar no Instagram, vocês vão me perdoar por causa do celular, às vezes ele faz isso, certo? Mas no YouTube, eu sempre gravo ele todo. O celular é até melhor, né, do que ele, então ele não apaga. Então eu sempre posto esse vídeo no YouTube uma semana depois. Eu dou uma melhorada ali no áudio, né, no vídeo ali, deixo mais uma qualidade melhor, certo? Mas hoje mesmo eu posto esse vídeo aqui do Instagram, certo? Quem gosta aí de assistir na horizontal, próxima quinta eu posto, que vai ser exatamente no dia 14, certo? Então vamos respirar tranquilamente. Inspira e expira, sentindo o ar fluindo. Tente respirar com a parte do abdômen. Barriga vai para frente e barriga vai para trás. Quando inspira,
a barriga vai para frente, e quando expira, a barriga retorna. Então, vamos fechar os olhos, continuar prestando atenção à respiração, tranquilamente. Agora, você é um espectador ou espectadora da sua própria mente. Apenas observe sua mente de maneira tranquila. Tente não julgar e nem se envolver emocionalmente com seus pensamentos. Apenas assista a eles como se estivesse assistindo no cinema, a tela da sua mente. E agora, faça essa pergunta a você mesmo. O que realmente eu quero como objetivo neste momento de minha vida? Seja bem sincero com você mesmo, com você mesmo. Talvez apareçam várias opções, mas neste momento focaremos só em uma opção, em um objetivo. Escolhido esse objetivo, vamos agora focar nele. E agora, friamente observe o que realmente está te impedindo de realizar esse objetivo. Será o medo de alguma coisa? Medo da crítica? Medo de não conseguir? Alguma crença limitante de não merecimento? Tente identificar tranquilamente. É assim que a gente vai descobrindo o que realmente está nos impedindo de realizar o que a gente deseja. Pergunte a Deus que está no seu íntimo, que realmente está impedindo de realizar o que eu almejo. Agora, tente se visualizar crescendo de tamanho.
você está cada vez maior e, ao mesmo tempo, imagine que esse impedimento está ficando cada vez menor, sendo algum medo, alguma crença negativa que você identificou. Qualquer coisa que esteja impedindo está cada vez menor, porque você está cada vez maior. Você é a coragem infinita, porque você está com Deus. Nós criamos com Ele. Somos criaturas co-criadoras. Criamos com o nosso Pai. E Ele sabe realmente o que está nos impedindo. Se ainda não identificou, não se preocupe. Continue sempre mergulhando em si. Em algum momento você descobrirá e superará tudo isso. Agora nós iremos afirmar algumas frases para que a gente possa fortalecer cada vez mais a nossa força de vontade, a nossa persistência e a nossa fé. Vamos lá? Vou dizer uma frase e você logo em seguida afirmará essa frase. Eu sou a força de vontade infinita. Afirme. Eu sou a força de vontade infinita. Afirme. Eu sou a força de vontade infinita. Afirme. E sinta essa energia poderosa cada vez mais partindo de dentro de você. Vamos à outra frase. Eu sou a persistência infinita. Afirme. Eu sou a persistência infinita. Afirme. Eu sou a persistência infinita. Afirme. E cada vez mais você está se sentindo mais energizado positivamente ou energizada. Vamos à outra frase. Eu sou a fé infinita. Afirme. Eu sou a fé infinita. Afirme. Eu sou a fé infinita. Afirme. E sinta o seu objetivo estando aqui, agora, nesse exato momento. Você está vivendo o que você realmente almeja. Sinta essa energia da realização. E agora nós vamos desenvolver o nosso sentimento de gratidão. Vamos lá? Eu vou falar a frase e você novamente afirma. Gratidão, Senhor da vida, por eu ser a coragem infinita. Você. Gratidão, Pai da vida,
por eu sempre realizar os meus objetivos. Você. Gratidão, Senhor do Universo, por minha vida ser maravilhosa. Você. Neste momento, continue sentindo você realizando o que realmente você deseja neste momento. Lembre-se de que o Divino Mestre nos disse: tudo que vocês pedirem, crendo que já receberam, assim sucederá. Então, você já recebeu o que realmente você almeja. Está com você nesse exato momento. Viva essa imagem. Continue sentindo que realmente você está realizando no aqui, no agora, o que você deseja. Tente imaginar que você está tocando, se for um objeto, tentar sentir o cheiro, tentar sentir o lugar. Lembre-se de que seu subconsciente não sabe o que está no plano físico e no plano espiritual. Apenas é o que é. Você merece isso. Tenha certeza disso. Neste momento, estamos chegando ao final do nosso exercício. Agora, aos poucos, retorne sua mente para o tempo presente, para aqui, para o agora. Sinta a temperatura do ambiente em que você está. Mexa suas mãos, seus pés, alongue o pescoço. E quando se sentir à vontade, pode abrir os olhos tranquilamente. E continue sentindo as boas vibrações que estão emanando nesse exato momento, partindo de dentro de você. Tenha certeza de que você merece o que você deseja. Que seja sempre para o seu progresso, seja sempre para o seu bem e para as pessoas também que estão ao seu redor. Quero agradecer a você que teve paciência para assistir a essa live com esse conteúdo fantástico, graças ao nosso irmão Bob Proctor, que trouxe para a gente melhorar cada vez mais a nossa qualidade de vida. Compartilhe com seus amigos que você deseja ajudar, vai ser de grande valia. Então, se você ainda não é inscrito neste canal,
se inscreve aí, ativa o sininho, dá aí o like, certo? Comente, que isso também vai ajudar aí no nosso crescimento do nosso canal, cada vez mais chegando para mais pessoas e a gente vai despertando a nossa consciência para a luz superior, para as leis divinas, para Deus. Então, se você ainda não segue o Instagram, tem o mesmo nome, @meditação com Marley, o mesmo nome do canal. Então, eu sempre deixo na descrição do vídeo o linkzinho para encurtar aí essa distância, né, para o Instagram. Então, fique à vontade para seguir as nossas redes sociais. Tem também o canal Som Natural e Relaxante, que é de músicas, músicas calmas, músicas para dormir, para relaxar, estudar, trabalhar, certo? Então, gratidão e até a próxima live, até o próximo vídeo. Deus abençoe. Muita paz.